Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Hoje vamos analisar uma importante decisão do Supremo que responde a um questionamento prático. O questionamento prático é esse aqui, ó. Tenho que pagar pelas certidões solicitadas na Justiça Federal? É uma pergunta de ordem prática, respondida pelo Supremo na ADI 2259, pelo Pleno do Supremo em março de 2020. A resposta a esse questionamento prático traz elementos extremamente importantes que podem ser objeto de cobrança numa segunda fase ou numa prova objetiva, ou seja, no seu próximo concurso da advocacia pública. Para que a gente entenda a fundo a decisão do Supremo, eu trago um caso hipotético. Entenda o caso. Vamos analisar o caso para entendermos os fundamentos do Supremo na ADI 2259. É médico, concurseiro, é advogado e acaba de ser aprovado em concurso público para procurador do Estado. Para a comprovação de prática jurídica, requisito para ocupar o cargo, ele precisa de certidão a ser expedida pela Justiça Federal acerca de sua atuação nos processos. Ao solicitar a certidão, Ebédico se deparou com a cobrança de custas pela expedição nos termos da Lei 9289/96 nos seguintes termos. Artigo 1º. As custas devidas à União na Justiça Federal, e aqui nós vamos concentrar efetivamente o julgado justamente nas custas da Justiça Federal, porque o objeto da ADI foi justamente a Lei 9289, então as custas devidas à União na Justiça Federal de primeiro e segundo graus são cobradas de acordo com as normas estabelecidas nesta lei. Parágrafo 2º. As custas previstas nas tabelas anexas não excluem as despesas estabelecidas na legislação processual não disciplinadas por essa lei. Aí a tabela 4, que trata das certidões, diz assim, ó, certidão em geral por folha expedida. Nesse caso, mediante processamento eletrônico de dados, eu tenho que pagar 40% do valor da UFI. Se for por cópia reprográfica, 10% do valor da UFI. Aí diz o enunciado ou o caso hipotético. Por se tratar de taxa, artigo 45, inciso 2 da Constituição, espécie de tributo vinculado à prestação de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte, a cobrança é possível, já que se trata na hipótese de taxa judiciária. Isso poderia muito bem ser um enunciado de questão subjetiva ou de prova de segunda fase da advocacia pública. A gente, a partir desse caso concreto, precisa estabelecer o que entendeu o Supremo Tribunal Federal. Primeira coisa que nós precisamos prestar atenção é ao artigo 5º, inciso 34 da Constituição Federal, que diz: são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas. Perceba que quando a Constituição diz independentemente do pagamento de taxas, ela estabelece uma imunidade tributária. No inciso B, diz assim, ó, a obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Então, nós estamos diante de uma hipótese de imunidade tributária e, a partir do julgado do Supremo Tribunal Federal, nós podemos dizer que essa imunidade tributária é incondicionada. E por que incondicionada? Porque, nesse caso, ela não se submete à regulamentação infraconstitucional. Para que essa imunidade tributária tenha aplicabilidade, eu não preciso de regramento infraconstitucional regulamentando a imunidade. Ela decorre direto da Constituição Federal, portanto, trata-se de garantia fundamental de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Nesse caso, estamos diante de uma imunidade tributária incondicionada. Agora, o julgado do Supremo analisou justamente o artigo 5º, inciso 34, a partir das expressões nele constantes. Nós temos aqui, ó, a obtenção de certidões em repartições públicas. Primeira coisa analisada foi: essa expressão repartição pública inclui o Poder Judiciário? O Supremo disse sim, inclui o Poder Judiciário. E no que diz respeito à defesa de direitos, nós temos uma expressão genérica, defesa de direitos. Aqui o Supremo estabeleceu uma divisão de interpretação. Estabeleceu o que seria o interesse do próprio requerente na obtenção da certidão e estabeleceu, no que diz respeito ao requerente, quanto à obtenção da certidão, nela constar interesse indireto ou de terceiro. Então, nós temos duas hipóteses de certidão. Quando a certidão diz respeito a interesse próprio do requerente, ou quando a certidão diz respeito a interesse não do requerente, mas interesse indireto do requerente ou interesse de terceiro. O requerente faz o pedido de certidão à Justiça Federal, mas no interesse de terceiro e não necessariamente dele próprio. O Supremo estabeleceu, portanto, requisitos. E aí você tem interesse do requerente, nós temos uma solução, interesse indireto do requerente ou interesse de terceiro, não do requerente, nós temos outra solução. Vamos lá. No que diz respeito ao interesse do requerente,
quando a certidão serve para esclarecimento de situação atinente à própria pessoa do requerente, existe uma presunção de que o interesse é pessoal, razão pela qual o Supremo dispensa a demonstração desse interesse pessoal sob pena de dificultar a garantia fundamental. O Supremo entendeu, se eu peço certidão em relação a interesse direto meu, nesse caso, o interesse pessoal resta presumido, razão pela qual eu tenho direito à gratuidade estabelecida na imunidade constitucional. Preste bastante atenção. É o caso de Ebésco lá no enunciado. Ele faz um pedido de certidão à Justiça Federal para comprovar interesse direto dele, justamente porque as certidões vão servir para a comprovação de prática jurídica no concurso público em que ele foi aprovado. Então, lá em cima, a taxa judiciária não é devida, razão pela qual ele não deve pagar por ela, porque ele está justamente configurado na hipótese de certidão atinente a interesse do próprio requerente. Agora, quando o requerente faz pedido de certidão, mas pautado em interesse indireto ou de terceiro, quando a certidão é para esclarecer situação atinente a terceiro ou de interesse indireto do requerente, ele precisa demonstrar a finalidade do requerimento. Se ele não demonstrar a finalidade do requerimento, ele não terá direito à gratuidade estabelecida na imunidade constitucional, exatamente aquela prevista no artigo 5º, inciso 34, a linha B, que nós vimos aqui. Essa divisão aqui que o Supremo fez é bastante interessante. Se o interesse for do próprio requerente, é presumido o interesse pessoal. Se o interesse não for do próprio requerente, mas indireto ou de terceiro, ele precisa demonstrar a finalidade do requerimento sob pena de não ter direito à gratuidade judiciária. No que diz respeito ao próprio julgado do Supremo, a ementa do julgado, vamos à parte que nos interessa. Eu coloquei a ementa toda aqui, você pode pausar o vídeo e ler a ementa toda se esse for o seu desejo, mas as partes mais importantes estão em vermelho. Nesse julgado, houve a extração da fundamentação do Celso de Mello no recurso extraordinário 472-489 de 2008, no que diz respeito ao direito à certidão, e ele diz o seguinte: o direito à certidão traduz prerrogativa jurídica de extração constitucional destinada a viabilizar em favor do indivíduo ou de uma determinada coletividade, como a dos segurados do sistema de previdência social, a defesa individual ou coletiva de direitos ou o esclarecimento de situações. Aqui é uma passagem do Celso de Mello em outro julgado, apenas para fundamentar o direito à certidão em termos constitucionais. Diz o julgado de 2020. Essa garantia fundamental não depende de concretização ou regulamentação legal, uma vez que se trata de garantia fundamental dotada de eficácia plena e aplicabilidade imediata, por isso nós tratamos isso como uma imunidade tributária incondicionada. Preste atenção nessa expressão, porque isso pode cair na sua prova. Muito bem, continua dizendo o Supremo. O direito à gratuidade das certidões também inclui as certidões emitidas pelo Poder Judiciário. Disse que houve discussão sobre essa expressão, se essas repartições públicas do artigo 5º, inciso 34, a linha B, incluiria ou não o Poder Judiciário. O Supremo entendeu que inclui sim o Poder Judiciário, razão pela qual diz o julgado: o direito à gratuidade das certidões também inclui as certidões emitidas pelo Poder Judiciário. Todavia, a gratuidade não é irrestrita, e aqui o Supremo entra justamente naquela divisão entre o interesse do próprio requerente ou o requerente solicitando certidão pautado em interesse indireto ou de terceiro. Diz o Supremo: todavia, a gratuidade não é irrestrita, nem se mostra absoluta, pois está condicionada à demonstração pelo interessado de que a certidão é solicitada para a defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. Nesse caso, essas finalidades são presumidas, então interesse pessoal presumido, quando a certidão pleiteada for concernente ao próprio requerente, sendo desnecessária nessa hipótese expressa e fundamentada demonstração dos fins e das razões do pedido, ou seja, da finalidade do pedido. Quando o pedido tiver como objeto interesse indireto ou de terceiros, mostra-se imprescindível a explicitação das finalidades do requerimento, sob pena de não ter o requerente, nessa situação, a gratuidade estabelecida pelo artigo 5º, inciso 34, a linha B, da Constituição Federal. O resto do julgado está aqui, você pode ler, pausar o vídeo e ler, se você quiser, apenas destacar que o julgamento é de março de 2020. Então preste muita atenção, porque o Supremo estabeleceu, para a resposta a essa pergunta de ordem prática, e esse caso hipotético, estabeleceu que o artigo 5º, inciso 34, a linha B, é hipótese de imunidade tributária incondicionada,
ou seja, é garantia fundamental de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não precisando de regulamentação infraconstitucional, mas estabeleceu que a gratuidade não é absoluta e se submete a requisito, qual? Se o pedido de certidão ele for no interesse do próprio requerente, o interesse pessoal é presumido, de forma que não há necessidade de demonstração do interesse pessoal e aqui a gratuidade está garantida. No que diz respeito ao requerente fazendo o pedido de certidão pautado em interesse indireto ou de terceiro, ele precisa demonstrar a finalidade do requerimento sob pena, nesse caso, de não ter direito à gratuidade estabelecida no artigo 5º, inciso 34, a linha B. ADI muito interessante, que trata diretamente de uma imunidade tributária constitucional incondicionada e que pode muito bem ser cobrado nas suas provas de constitucional ou tributário nos próximos concursos da advocacia pública. Tenha, portanto, muito cuidado. ADI 2259, julgada pelo Pleno em março de 2020, decisão com muita cara de prova. Por esse vídeo eu fico por aqui, forte abraço e até os nossos próximos encontros.